Olá todo mundo, começando mais uma live às 4h20 na Tatuí. Toda segunda e toda quinta a gente conversa com algum amigo, alguma amiga da Banga Tatuí. E tinha um certo atraso, teve um certo atraso nesta live por causa de um ruído que recomeçou agora. O que acontece? Isso aqui é um bom exemplo de como é duro viver numa cidade grande como São Paulo. Tem um estacionamento do lado aqui de casa, de onde eu gravo, que os caras... parou, ainda bem. Os caras têm um caminhão-pipa, uma bomba enorme, que parece faz ruídos dignos do termo bomba. E fica incessantemente por uns 10, 15 minutos. Então acabou de acabar esse ruído, por isso peço perdão aí pelo atraso. Mas é isso, né? Depois a gente se pergunta por que a gente fica tão estressado, né? Por que o paulistano é tão a flor da pele, com muitas coisas, enfim. Tá aí um exemplo, né? Bom, hoje felizmente a gente vai conversar com um cara muito legal, Tadeu Breda, da Editora Elefante. Ele tá por aqui. Eu tô num novo tripé, então eu vou mexer um pouquinho aqui porque eu preciso olhar os comandos. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Vamos ver se vai dar certo. Enquanto. Eu já tô... E aí, Tadeu, tudo bem? Opa, João, tudo bom? E você? Tudo certo, tudo certo. Se eu ficar meio estressado, se eu mandar alguns palavrões, é por causa do estacionamento aqui do lado, viu? Não é nada com Tranquilo, você, não é nada pessoal. beleza. Bom, obrigado por ter topado conversar com a gente. Enquanto o enquanto você se ajeita, enquanto o pessoal se ajeita, deixa eu avisar todo mundo que nós estamos a ponto, né, de concluir os preparativos para a Feira Miolos 2020. Essa Feira Miolos muito especial que vai acontecer de forma completamente online neste ano. Vai se dar por meio de lives no Instagram. Então tá todo mundo convidado aí a seguir o perfil Feira Miolos aqui no Instagram. Tá todo mundo convidado a conhecer o site feiramiolos.com.br e fortalecer aí o rolê da Feira Miolos deste ano, que vai ter também o ciclo de palestras Fala Miolos, que terá inclusive a participação de Tadeu Breda. Pois é, ele mesmo, o homem que está aqui hoje, também estará lá no Fala Miolos, que a gente já gravou alguns dias atrás. Então, se eu ficar meio gaga aqui e começar a falar coisa que eu já disse e tudo mais, é por causa disso, é por causa da que eu já conversei com o Tadeu antes. Ó, a Cecília está me alertando que meu rosto está cortado, então deixa eu ter, né? Tá tudo. Peguei um tripé novo aqui, espero que esteja certo agora. Cecília, vai me avisando aí se precisar ajeitar um pouquinho mais, porque o meu celular ele tem uma proporção um pouquinho diferente. Seu Tadeu, hoje a gente vai falar sobre elefante, Amazon, filmes de natureza, para dar um pouco de paz, né? E artes marciais. Vamos começar por elefante. Imagino que você queira falar da editora e não do animal, mas você tá ali para falar do que você bem entender. Aí, manda bala, o Tadeu. Bom, bom, boa tarde aí, João. Boa tarde a quem está assistindo a gente. Obrigado pelo convite de bater esse papo aqui com vocês. A ideia era falar mais sobre a editora. Não tem muitos conhecimentos assim biológicos, zoológicos sobre os elefantes. Eu sei que eles são divididos em basicamente duas espécies, né? Os africanos e Ah, os indianos. Mas isso não eu não sei sabia. mais. Os africanos são aqueles que têm a orelha maior. Você vê um do lado do outro, você consegue diferenciar. Tem a orelha maior e o marfim maior também. E os indianos são aqueles que têm a orelhinha pequena, testão. Não sei se... Normalmente os que aparecem em desenho animado, aqueles de circo, aquela coisa horrorosa, que inclusive é o nosso logo, né? Que tá
a gente tem que mudar logo isso, são os indianos. Enfim, mas eu não sei muito mais do que isso sobre os Não, elefantes. mas já sabe muito mais do que eu. Mas vocês querem mudar o logo, é isso? A Da gente editora? tá, a gente tá com essa ideia já tem uns 2 anos, mais ou menos, apontados por alguns leitores, né? Porque é um elefantinho de circo, né? E, enfim, quando a gente desenhou esse logo lá atrás, 10 anos atrás, a gente foi de um jeito meio, como que eu posso dizer? Meio inocente, assim, né? De querer fazer um elefante engraçadinho, só que aí a gente vai aprendendo, né? Com a vida e ver que, enfim, esses animais de circo são muito maltratados. Não que eu já não soubesse disso na época, né? Mas quando simplesmente passa batida essas coisas, né? Uhum. E aí muitos leitores vêm alertando a gente assim há algum tempo. Poxa, vocês publicam livros sobre meio ambiente, livros sobre, enfim, novas formas de viver em comunidade, novas ideias sobre desenvolvimento, respeitando a natureza e tal. E o logo de vocês é um elefante de circo que é muito maltratado. Então, realmente, tem toda a razão. Então a gente, em breve, vamos mudar aí. Quem sabe no ano que vem, que o ano que vem a editora faz 10 anos, pode ser Uhum. uma boa oportunidade. E, Mas e, enfim, e aproveitando que a gente está falando do símbolo da editora, e que já está completando 10 anos, por que que você decidiu por esse nome Elefante, Tadeu? a decisão, na verdade, sobre o elefante foi também muito sem querer. Foi uma sugestão de um amigo na época que a gente acatou para publicar, né? Porque a editora surgiu meio que eu não tinha interesse, né? Não, não é bem interesse a palavra, mas eu não tinha esse plano de ter uma editora. Eu tinha um livro sobre política latino-americana, sobre o governo do Rafael Correa no Equador, naquela onda dos governos de esquerda e tal, que foi meu trabalho de conclusão de curso da faculdade de jornalismo. Aí foi aprovado, aquela coisa, aí a banca recomenda a publicação, aí você manda o seu livro para 400 editoras e nenhuma quer publicar, porque aquela coisa que todo mundo conhece. Nenhuma quer publicar porque é um livro que não vai ter nenhum direito, nenhum direito não vai ter nenhum retorno financeiro. Então ninguém quis publicar e aí a gente se juntou eu e a Bia, e que a Bia que é a nossa designer, né? E a gente publicou e um amigo, a gente não tinha ideia de ter uma editora, a ideia era só publicar um livro, o meu livro no caso. E aí um amigo falou, por que vocês não põem elefante? A gente pôs. Ah, E foi assim, não teve nenhuma grande, sei lá, nenhuma grande elaboração. legal. Mas, enfim, ficou, a gente gostou, enfim, aí veio esse loginho que a gente acha bonitinho, mas tem essa realidade meio perversa por trás, que a gente gostaria de mudar. Vamos manter o elefante, óbvio, mas um outro elefante, não esse. Enfim, e estamos aí, 10 anos depois. Olha só. Mas o teu amigo que deu a sugestão de elefante, ele explicou um pouco, ele falou, eu Não, gosto do ele gostava de bicho. elefante, é isso. Ele gosta de Eu elefante. gosto de só isso que ele falou. Falar, tá bom. Uhum, legal. E como é que foi passado desse primeiro livro, que era o seu livro, para o segundo livro, que aí, digamos assim, já configura a editora, né? Quando você começa a ir além porque pelo que você falou, era um projeto de autopublicação, né? Isso, E, a ideia era publicar só aquele meu livro mesmo. Não tinha intenção nenhuma de fazer uma editora.
Aí depois houve a sugestão de um rapaz lá do ABC, que um amigo dele fazia uns quadrinhos meio undergrounds, assim, chamado WC, o artista. Um cara bem underground, assim mesmo, meio punk, assim, um cara bem desencanado e, e que não tinha publicado nada, tinha várias tirinhas não, histórias em quadrinhos soltas, tal. Aí esse camarada propôs e a gente publicou uma HQ, nossa primeira HQ, que foi o segundo livro, que chama Ignóbil, desse camarada aí do WC, o nome dele. Uhum. Vanderlei Coutinho. Aí, bom, o ponto de grande divisor de águas da editora foi a minha demissão do meu trabalho, né? Eu trabalhava como repórter num site chamado Rede Brasil Atual. Aí eu tive umas treta política lá dentro, me acharam, o chefe me achou muito esquerdista, enfim. Ah, olha, E aí, e é isso que era um site de esquerda, era supostamente de esquerda, enfim. olha só. E aí teve um estresse lá dentro e a gente fez um movimentozinho lá de trabalhadores e fomos demitidos, todo mundo. Eu e mais 3. Nossa, que situação, né? Um site que visa Exato. justamente, né, falar, conversar com esse tipo de movimentação, não conseguiu lidar bem com. Financiado, financiado pela CUT ainda, pelo movimento sindical. Isso que era o mais engraçado, mas enfim. É, Nada que outros colegas da imprensa sindical já não tenham passado também. sim. Enfim, mas aí com a minha demissão, eu vi uma oportunidade, assim, de falar, bom, não queria voltar para o jornalismo, porque eu não queria mais ter esse tipo de gente castrando meu trabalho. E peguei meu seguro-desemprego e a grana que eu recebi com a rescisão de esse dinheiro aqui Opa, para ir pagando minhas contas e vou, já que tem a editora, vamos, acho que até na época tinha só 3 livros publicados, 2 quadrinhos e o meu. uhum, Vamos mergulhar de cabeça. Aí eu comecei a trabalhar meio que praticamente sozinho, assim. Eu fazendo tudo e a Bianca fazendo a parte gráfica, eventualmente, quando tinha os livros para fazer. uhum. E, enfim, aí foi. Então, Foi então pouco a ficou, pouco. ficou pouco tempo em paralelo as duas coisas. Quanto tempo você ficou repórter e editor da Elefante, né? Fazendo as coisas. Quanto Cara, tempo? até a partir dessa minha demissão, que foi em novembro de 2014, aí eu comecei a me dedicar só à editora em 2015. Só a editora, não. Principalmente a editora, porque eu tinha que fazer os freelas, né? Para pagar minhas contas, porque, enfim, a Sim. editora demorou bastante tempo para conseguir se sustentar e mais tempo ainda para conseguir sustentar a mim e as pessoas que trabalhavam nela, que no caso não era só eu mesmo. Sim, sim, sim. Então eu conciliei o trabalho de jornalista freelancer com o editor do Elefante até de 2015 até 2018, mais ou menos. E E aí, agora, em 2018, as coisas começaram a entrar no eixo, assim. E ainda, acho que em 2018, se eu não me engano, eu ainda peguei uns filas de editora. Fazia fila para outras editoras também, preparação de texto. Em 2019, por meio de 2018, 2019, é que aí que eu só editora e não consegui fazer mais nada. Aí, uhum, dedicação exclusiva. sim. E no meio dessa crise provocada por Covid e por pandemias, primeiro, como é que a Elefante está passando por esse momento? E segundo, se você se viu, de repente, tentado a voltar a ter que fazer freelas, a voltar a ter que arranjar outras fontes de renda por causa desse contexto negativo que a gente está vivendo, né? Na verdade, não. Na verdade,
enfim, na pandemia deu aquele medão, né, no começo, que foi uma coisa, as livrarias falando, né, tendo que fechar as portas, consequentemente não conseguindo fazer os acertos e pagar os livros, né, enfim, pagar os livros nossos que foram vendidos e tudo mais. O que a gente fez foi a gente trabalhou muito mais, né, do que normalmente, mesmo em home office. Começamos a colocar uma ênfase maior no site, invertemos a ordem de publicação de alguns livros, para dialogar, como a gente publica não ficção, né? Então a gente costuma ter um diálogo importante de alguns livros com a atualidade política, econômica, social, enfim. Uhum. Então invertemos a ordem de publicação de alguns livros, publicamos alguns livros que têm a ver com pandemia, com a própria pandemia, que a gente foi atrás ou conseguiu com parceiros, enfim. E atravessamos os meses mais críticos da pandemia sem problemas financeiros, assim. E foi muito bom. Isso foi surpreendente para a gente, né? Mas acho que também foi resultado de um trabalho de construção, não sei se bem esse termo, é construção de comunidade, mas enfim, acho que surtiu efeito uma relação que a gente tem com os leitores. A gente fez uns combos também, né, de livros a preços muito baixos, o que também ajudou bastante, enfim. Então a gente atravessou esse período, apesar de muito preocupados, muito estressados e com muito receio de ter que fechar, mas no fim das contas conseguimos atravessar bem, apesar de todos os pesares. Você falou nessa construção de comunidade. Descreve um pouco quem é esse leitor do Elefante. Tem um leitor específico, varia de obra a obra? Enfim, como é que é essa comunidade que vocês construíram em volta da editora, Tadeu? Olha, eu acho que varia bastante de obra a obra, né? Mas quando eu falei isso, eu pensei mais nas pessoas que seguem a gente nas redes, né? Que estão bem antenadas nas coisas que a gente faz e compartilham, enfim. Eu imagino que toda editora hoje em dia tem, pelo menos toda editora independente tem essas pessoas que se identificam mais com o trabalho, né? Bom, segundo os números do Instagram, são 75% público feminino, idade entre 20 e 35 anos, basicamente esse, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Público bem urbano, assim, mas o que eu acho legal é que a gente conseguiu estabelecer e conseguiu, acho que se estabelecer uma comunicação mesmo, um entendimento com essas pessoas, né? Por exemplo, dar um exemplo bem prático agora. A gente, não sei se aconteceu com vocês aí na Lote 42, na feira do livro, na festa do livro da USP, de o site cair. A gente aqui foi um desastre, cara. O site caiu, ficou fora do ar 3 dias na semana passada. Mas o site de vocês ou o site da USP? O nosso. Ah, o de você, porque o da USP caiu também, né? O da USP caiu. Eu sei que outras editoras o site caiu também. Ah, olha. Enfim, o que é bom, porque teve muito acesso, tanto acesso que caiu o site. E aí começou a dar muito problema, as pessoas não conseguiram comprar, né? A gente tem alguns livros que felizmente fazem muito sucesso, assim, né? E as pessoas chegam até a ser objeto de desejo, assim, tipo Caliban e a Bruxa, né? Da Silvia Federici, que é um livro que as pessoas gostam muito, os livros da Bell Hooks também. Então, enfim, foi um desastre em termos de tecnológico, e a gente tentando resolver, não conseguindo, né? Tanto que a gente até resolveu ampliar a feira da USP no Elefante, vai até essa sexta, né? A gente não terminou a feira ainda, porque para permitir que as pessoas que quiseram comprar e não conseguiram possam. Enfim, estou dizendo isso porque
muita gente podia falar, editora, bando de cuzão, não querem vender com desconto, não estão derrubando o site para não vender com desconto. E ao contrário, né, o que a gente teve, que eu acho que a gente conseguiu estabelecer essa relação de honestidade e transparência com as pessoas, quando a gente fala que o nosso site caiu, que a gente está se descabelando, as pessoas acreditam. E isso é bom, porque o nosso objetivo é realmente ser esse, ser transparente, não tem porquê, né, ficar mentindo, ainda mais em assuntos assim, ainda mais mentindo pra gente que gosta da editora, que quer estar junto, que quer os livros, que quer debater. Então, a recepção, apesar de muita gente ter ficado chateada, enfim, as pessoas, puxa, força pra vocês, não, vai dar certo, a gente espera. Então, você entra lá na postagem, tem, sei lá, 300 comentários e 98% é de pessoas torcendo, sabe? Então, acho isso muito legal. Isso foi sendo construído espontaneamente, né? Nunca teve na minha cabeça, na cabeça da Bia, um plano estratégico para conquistar o coração das pessoas. Simplesmente foi acontecendo, né? Acho isso legal também. Que uma, uma vez na Feira Miolos, acho que na primeira Miolos que eu participei, eu sentei do lado de uma artista, acho que era do Rio de Janeiro, do interior do Rio, e ela tinha um trabalho dela, era um carimbinho que vinha escrito assim, o trabalho é diário, né? E aqui eu sempre penso nesse carimbinho. E eu acho interessante isso, que você vai fazendo o trampo dia a dia, né, sem muito se preocupar em ter visibilidade, em ter, sei lá, fazer algo que seja lacrador ou que estoure e tal, e as coisas, com o passar do tempo, as pessoas vão prestando atenção devagarzinho, pouco a pouco, sem estardalhaço, mas as coisas vão acontecendo, né? Então, Sim. enfim, eu acho que se deve a isso. Eu não sei se responde a sua pergunta, se respondi Acho que demais sim, até. acho que sim, acho que sim. Não, e essa questão da transparência, fiquei pensando quando tu falava que uma editora como a Elefante não pode nem cogitar enganar, passar perna, dourar pílula, porque são leitores muito inteligentes, né? São pessoas, É, pessoas que gostam de livros, que gostam de ler, geralmente, né, conseguem já ver, ter um poder cognitivo mais afiado, isso. né? Então, o editor fica até lidando com um público muito qualificado, né? Então, não tem É, outra alternativa, né? Não tem outra. ainda bem. Ainda bem, ainda bem. A gente fica até É, confortável, né? sim, De ter que ser assim, né? sim. Agora, essa transparência da Elefante nos leva a um outro assunto que é o assunto que ronda o mercado editorial brasileiro, que é sempre daquele assunto apaixonante, né? No sentido de levantar sentimentos, que é a relação com a Amazon, né? Que os leitores têm, que as editoras têm, o impacto da Amazon no mercado editorial brasileiro. E a Elefante tem uma rara postura muito aberta, muito, de novo, transparente, né? Em relação à sua atitude em relação à Amazon. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa posição da Elefante, posição sua e de todo mundo que trabalha na Elefante com relação a essa empresa trilionária, Tadeu? Claro. Sim, na verdade é muito simples, né? Até pelos livros que a gente publica no nosso posicionamento, a gente acredita que concentração de renda, exploração de trabalhadores são coisas danosas e prejudiciais à vida em sociedade.
E a Amazon, ela é construída em grande parte em cima desses dois valores. Então, isso de princípio, né? E aí também a gente olha, né, para como as práticas comerciais que ela tem em relação a algumas editoras e como os preços que ela pratica são inviáveis. Eu descobri isso quando eu vi que a Amazon faz uns 2 anos, vi que a Amazon vendia os livros da Elefante a um preço que eu sei, porque eu faço o livro, eu sei quanto ele custou para ser produzido, eu sei que é inviável vender o livro a esse preço. Então ali me deu justamente porque eu estava dos dois lados da bancada, né? Então aquilo me deu um estalo. E, bom, tem coisa aí você vai lendo, vai estudando sobre a Amazon, você vê que não tem, na real, talvez tenha alguma coisa boa para o consumidor, para aquele consumidor que está interessado só no preço e num certo conceito de eficiência que não olha para mais nada ao redor, né? Não olha para a pessoa, não olha para a condição de trabalho de ninguém que está fazendo com que o seu livro chegue na sua casa em 24 horas, em 48 horas, sei lá. Então, talvez para essa pessoa traga algum benefício, mas também a gente não acredita muito nesse individualismo. Era isso que eu ia falar, é uma eficiência individualista, egoísta, né? Que pensa em si e azar do resto, né? O que está aí ao redor, em Exato. termos de sociedade, tô nem aí. Mas, por favor, prossiga. Isso, então foi meio que um jogo de ligar os pontos até a gente decidir que não quer trabalhar com essa empresa. A gente já recebeu proposta da Amazon de vamos lá, vamos trabalhar juntos, não queremos, já conversamos com as distribuidoras com as quais a gente trabalha para que não vendam livros para a Amazon, mas aparentemente os livros continuam chegando lá. Eu não sei como eles fazem, talvez eles comprem de distribuidoras, que compram de distribuidoras, que compram de distribuidoras, enfim, como é um poderio. Isso se fosse uma loja, uma livraria comum, seria inviável, né? Porque são muitos pedágios aí no caminho até o livro chegar. Mas como para ele. Opa, Desculpa, caiu aqui. sem problema, sem problema. Como para eles o dinheiro não é o dinheiro que está em jogo, e sim os dados pessoais e outras cositas. Então, eles vão vender os livros quando eles quiserem, né? Os livros que eles quiserem, mesmo que tomem prejuízo. Mas eu tô feliz com esse assunto de Amazon, porque tem cada vez mais as informações e as críticas estão cada vez mais fortes, mas já está se deixando esse terreno da crítica, né? Recentemente nos Estados Unidos e na Inglaterra surgiu uma iniciativa de livrarias, um pessoal que montou um site para vender livros de livrarias independentes com eficiência na entrega, distribuição justa de lucro. Agora eu me esqueci o nome. Eu li uma matéria do Guardian faz 2 semanas, mais ou menos. Saiu uma Sobre iniciativa isso. da Espanha, Todos tus livros. É essa aí não? Não, essa eu não conheço. Essa Todos os livros eu não conheço. Eu vi essa dos Estados Unidos, que os caras estavam abrindo no Reino Unido agora também. Enfim, vira e mexe. Como o legal de você falar publicamente sobre um assunto é que as pessoas ficam te mandando coisas, né? Então, vira e mexe, alguns amigos me mandam, olha, ó, vi aqui essa editora francesa, que curiosamente também publica livros da Silva Federici na França, igual a gente, né? Também soltando, falando, a partir de hoje não mais venderemos livros na Amazon. Enfim, tem uma editora, acho que inglesa também, que também faz isso. Eles, quando a Amazon faz aquele Amazon Prime Day, acho que é isso, que é um dia de promoção que eles fazem, eles mandam nas redes deles Amazon Prime Day,
listando todos os crimes que o Jeff Bezos e a empresa comete, sonegação de imposto, por aí vai. Então a gente vê que é um movimento, né? As pessoas estão, editoras em outros países também estão discutindo isso, e também estão se posicionando e tentando boicotando. E eu acho que é uma questão de tempo até a gente, mesmo que seja um grupo pequenininho de editoras, aqui no Brasil se juntar e fazer alguma coisa relacionada a isso, propor alguma alternativa, que eu acho que vai dar muito certo. A gente só precisa sentar, tomar uma boa cerveja, olhar na cara um do outro e tomar uma decisão. Não vai dar briga essa reunião, essa cervejada? Acho que se começar com um grupo pequeno, mais coeso, acho que não. Entendi. Mas vem cá, e se digamos que tá acontecendo essa reunião, rolou lá, um grupo coeso de editoras está no bar, e aí chegou a sua vez de falar, Tadeu, que alternativa a gente tem então? O que a gente pode fazer aqui para conscientizar e para mudar essa situação? Então, rapaz, eu até cheguei a assuntar isso num grupo de editores aí uma época, mas não me animei muito aí a desenvolver a ideia, porque a resistência é sempre muito grande, né? E, enfim, mas eu acho que é perfeitamente possível a gente se juntar numa editoras que se neguem a vender os livros pela Amazon e façam por onde conseguir que os seus livros não sejam vendidos pela Amazon, senão não adianta, né? O que eu estou falando é de montar de repente um site alternativo que pode chamar, enfim, não sei como vai chamar, mas essa é uma ideia que eu tenho. Juntar um grupo de editoras que não vendam pela Amazon e que consigam fazer com que os seus livros não sejam vendidos pela Amazon e conseguir parcerias logísticas que hoje em dia já existem aqui, enfim, inclusive aqui perto de casa tem um pessoal, que é o pessoal que entrega os livros pela Elefante, uma molecada da nossa idade, assim, dos seus 30 anos, um cara que manja de programação e uns amigos, e eles têm prestado serviço para editoras, entregando livros com muita eficiência, pelos correios, por transportadoras, enfim, a preços muito bons, num esquema de trabalho respeitoso entre todos ali, eu conheço eles, eu sei como é que é. Então, eu acho que é questão de tempo a gente conseguir, assim, eu acho que em breve, não vai demorar muito, algumas editoras vão começar a cair na real, que elas não estão em bons lençóis, dependendo da Amazon, e aí eu acho que vai abrir uma janela de oportunidade para a gente fazer alguma coisa, mas enquanto isso, realmente, assim, hoje em dia, 2020, 2021, não sei, talvez depois, que tem, com a crise das livrarias, né, grandes redes, tem muita gente muito confortável trabalhando com a Amazon veio suprir, né, essa demanda das pessoas, das editoras. Então, em franca expansão, né, acho que até ano passado até ano passado a Amazon tinha só um centro de distribuição no Brasil, que era aqui em São Paulo, né, Cajamar. Agora já abriu no Recife, lá na região do Recife, em Porto Alegre, Brasília, enfim, tá, o negócio tá doido. Mas, enfim, por enquanto a gente fica na nossa trincheirinha aqui, fazendo o nosso trabalho, quietinho. Mas é difícil de dialogar com uma parte desses editores que estão hoje muito relacionados com a Amazon, né? Que tem a Amazon como é difícil, né? Criou, Muito. perdão pelo termo, né? Mas é uma relação de dependência, né? Dá para sentir que a Sim. Amazon virou
É quem dá as cartas para essas editoras, né? Não sei se a minha sensação tá meio... Sim. As pessoas têm até medo, né, de falar falar da Amazon. Isso que eu acho engraçado. Pois é, Mas né? enfim, cada um, né? É, rapaz, é. Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto, né? De ter receio de falar de certas coisas no É, meio do livro, né? Que é no meio um do meio livro. de liberdade, de troca de ideias, enfim, que aponta a coisas opostas a essa sensação de não, 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 não posso falar. É, Estranho, né? Eu acho muito estranho, posso dizer eu isso. também. Mas são tempos estranhos, né? Opa, muito, muito. Embora, olha, não, bom, eu já ia emendar outro assunto, mas deixa eu ficar na pauta aqui, que eu tô ouvindo um passarinho cantar aqui no bairro, raro momento, depois da bomba de água, ouvir um passarinho me traz o assunto dos filmes de natureza. Você tem assistido filmes de natureza, ô, Tadeu? O Cara, eu que te adoro traz? filmes de natureza. Ah, Adoro filmes é? de natureza. É. Como é que é um filme de natureza? O que você Ah, chama de esses filme de natureza? documentários, pô. Esses documentários Ah, de natureza, essas coisas. BBC. Eu Discovery adoro esses Channel? filmes, cara. Discovery Channel. Tipo isso aí. Eu tenho visto uns tão legais ultimamente, cara. Passou no Netflix uns aí sobre o. Chamava The Hunt. E era só sobre. Esse foi, acho que foi o que eu mais legal que eu já vi. Ele era focado nos predadores. Mas assim, não. Porque normalmente é aquela coisa clássica, né? A gente vê aquela cena da gazela correndo, o guepardo atrás, pega e. Só que os caras ficavam só acompanhando os predadores e vendo como que eles. Pô, e a gente sempre fica, né? Nesse filme, a gente sempre fica com dó da caça, né? E nesse outro não, cara. Nesse outro dá mó dó dos caçadores, assim, que eu não fazia ideia. Eles passam. Você sabia que, por exemplo, uma leoa e suas crias passam às vezes 2 semanas sem comer até caçar alguma presa? Cara, é muito doido. Enfim, eu acho que a gente aprende muito com os filmes de natureza, sabe? É uma das coisas que eu sou jornalista, né? Um dos meus sonhos frustrados é fazer documentários, esse tipo de documentário. Acho tão, tão legal. Você já viu um chamado Pássaros do Birds from Paradise? Que é sobre uns pássaros da Papua Nova Guiné? Impressionante, cara. Veja. Tá no Não sei se você Netflix também? gosta, né? Não, eu não sou muito de filme de Não é muito. natureza, eu acho, assim. Eu gosto mais de narrativas que envolvem natureza, mas documentário mesmo, eu acho que eu não assisti muita coisa não. Mas quem sabe eu começo, né? Começar Cara, então. esse Birds of Paradise também tá na Netflix? Não, esse não. Esse aí eu assisti faz tempo. Acho que assisti no YouTube, nem sei se tá ainda. Mas assim, é até difícil explicar, porque tem umas coisas, né, a natureza é muito foda, né? É uma pena que a gente destrua cada vez mais. E assim, é absurdo o que está acontecendo, né? É até meio clichê falar isso, mas esse ministro do meio ambiente que a gente tem, Pantanal queimou 30% esse ano. Também tenho visto com muito desespero como está tendo cada vez mais contato de animal silvestre chegando na cidade, né? Esses dias eu recebi um vídeo lá, eu sou de Botucatu, do interior, né, de São Paulo. Uma cidade lá para aqueles lados lá que chama Cerqueira César. Pô, uma onça, cara, uma onça parda apareceu na cidade. Puta judiação. Os bichos não tem mais lugar para onde ir, né? Então, isso
eu fico muito puto. Assim, e aí a editora acaba sendo uma válvula de escape. A gente tem uma série de livros, né, sobre que propõe uma outra relação do ser humano com e da economia, com a natureza, enfim. Porque precisa, enfim, precisa mudar, mas acho que muito dificilmente vai mudar. E a gente vai sofrer, né? Agora, eu acabei de ter um filho agora também. Agora fica a coisa mais de tiozão, né? Preocupado, cara. Como é que vai faltar água, sabe? Como é que vai ser a vida das pessoas? A nossa mesmo, né? E daqui 100 anos, enfim. Um monte de lugar comum. Sim. Mas a hora que eu vejo os filmes de natureza, eu acho tão foda, eu acho tanta coisa para aprender mesmo, assim, sem zoeira. É tão maravilhoso as coisas que alguns animais fazem. Ah, um que eu vi do Netflix que eu achei massa é o do, enfim, meio White People's Problems também, né? Que, enfim, tudo no Netflix tem um pouco disso, mas meu professor Paul, você já viu? Legal também, cara. O cara acompanha um povo durante um ano. Muito massa o que um povo é capaz de fazer. Enfim, coisas assim. Legal. Mas eu pesquei uma coisinha que você falou aqui. Difícil de mudar. Você acha Difícil. difícil de mudar? Você é um pessimista, Tadeu, com relação ao futuro? Olha, às vezes eu acho que eu sou pessimista, às vezes eu acho que eu sou realista, otimista eu acho que eu nunca sou, assim, em relação a esse assunto, mas, cara, em relação ao futuro, você diz em relação ao futuro no meio ambiente ou em relação no futuro no geral? O meio ambiente em geral, vai. Cara, você sabe que ontem, ontem foi domingo, né? Ontem, com o resultado da eleição municipal aqui em São Paulo, eu resolvi meio que reconhecer para mim mesmo que no fim das contas a gente não consegue entender muito das coisas que estão acontecendo, não, né? Uhum. Que assim, Guilherme Boulos no segundo turno em São Paulo, nesse contexto político, me deixou tô completamente, falei, nossa, era uma notícia boa, né? Que pelo menos as pessoas que pensam como eu estavam precisando muito de uma notícia dessa. Mas nunca que eu imaginei que isso ia acontecer. Eu poderia apostar qualquer coisa. Eu aposto a minha editora com você, João. Opa! Se a gente tivesse apostado semana passada, segunda-feira passada, você falasse, eu aposto a lote 42 que o Boulos vai para o segundo turno. Eu falava, aposto a editora Elefante que não. Então vamos. Puxa vida, Não dava para imaginar. perdi a chance de ter a editora Elefante no meu portfólio. Pois é. Puxa vida. Mas Próxima, segundo turno, quer uma apostinha? agora eu já estou mais otimista. Enfim, tudo isso para dizer que é isso, né? Às vezes a gente é realista demais no sentido de olhar em volta e ver a situação desesperadora em que a gente se encontra, né? Com a quantidade de atentado que teve nessa eleição, né? Tiro em um monte de candidato aí, Bolsonaro no poder, Ricardo Salles no ministério, milicaiada para todo lado, no governo, enfim. Que de repente as coisas. Uma flor brota no asfalto, como diria o poeta, né? Uhum, uhum. Então a gente é pego de surpresa também. Então eu tô aqui ainda processando essa informação. Até que ponto vale a pena ser tão realista? Se não vale a pena continuar sonhando um pouquinho? Vai que esse sonho se realiza? Enfim, É, tô aqui. houve um recuo muito forte do bolsonarismo, né? Pois Será é. que foi uma. Será que foi uma aventura brasileira? O brasileiro resolveu fazer um teste e agora
testou, deu errado, quis fazer uma manifestação, porque assim, não sei quão consciente é isso, mas que houve uma manifestação, houve. Tipo E o pessoal agora, que votou no Tiririca, né? Aquela época lá. pode ser. Pode ser, eu acho que eu também acho que, em geral, as pessoas não levam a política tão a sério como. Enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que leva muito a sério, sofro, né? Já sofri mais. Mas, enfim. Ontem como é que você acompanhou? Ficou em casa, pipoca, Nada, ontem nervoso? eu tinha ido visitar, eu fui visitar meus pais, né, no interior, levar meu filho para eles conhecerem, que eles não conheciam ainda, enfim, que eles são idosos, tem o negócio da pandemia e tal, então fizemos um bate e volta no interior só para eles verem a criança mesmo, né, máscara, aquela coisa. Situação, né, cara, você não poder mostrar seu filho pro vô, pra avó é foda. Mas enfim, aí eu tava voltando, né, tava voltando do interior para São Paulo quando começou a apuração e no fim atrasou, né? Tem uma coisa estranha também. Eu achei que o Boulos ia ficar em terceiro, já muito surpreso, né? Porque alguém com a história dele numa cidade como é São Paulo, nesse contexto político de criminalização da esquerda, e, enfim, ainda mais um cara que vem do movimento sem teto, né? De ocupação de terrenos, enfim, que é uma pauta que é justíssima, muito necessária, só que a maioria das pessoas não consegue entender, ainda mais numa cidade como essa aqui, que está cheia de prédio imóvel vazio no centro. É surpreendente, eu tô de cara aqui, estou muito feliz, esperançoso agora, otimista, acho que ele tem chance de ganhar, apesar de achar que é muito difícil, mas não sei, me fez falar, pô, Tu sabe, Tadeu, isso que tu tá falando, eu acho que eu acho que acaba por refletir, por sintetizar um sentimento que pegou muita gente que trabalha com cultura. E eu estou falando trabalha com cultura porque o editor não é necessariamente artista, né? uhum. Mas todo mundo que está em volta do meio de arte e cultura tava meio cabisbaixo. Eu tô falando no passado, né? Até Falando. ontem, talvez. Mas enfim, é um período muito duro, né, para quem trabalha com cultura, porque você tem um inimigo na posição de maior poder do país. Tem um cara lá sentado que ele é inimigo declarado, né, um adversário, um Sim. oponente. Ele não quer que a Elefante persevere. Ele não quer que a Não. Lote 42 persevere, ele não quer. Ele quer o contrário disso. Então, de repente, você ter esse evento democrático do povo, né? Falando uma outra coisa, é um momento de dar, não sei, eu sinto que traz realmente um Né? pouco de esperança e sei lá, se for algo temporário, vamos comemorar. A gente tem que se dar o Vamos direito, né, embora, né? E ficar feliz de... também. Isso, lógico. Nem que seja durante 2 semanas só, tá bom. Nem que seja Senão por ninguém meia hora. aguenta, né? Exatamente, exatamente. Se for uma coisa fugaz, ou se for algo que pelo menos sensibilizou uma parte da sociedade e entendeu que existem outras demandas, ou eventualmente os resultados que vierem e tudo
de repente os políticos começam a entender que, opa, peraí, se teve esse ajuste aqui do povo apontando para uma outra coisa, quem sabe eu vou agora dar um pouco mais de atenção a esses assuntos. Enfim, talvez gere esse outro efeito também, sabe? É. Não sei se estou meio poliana, mas... Não, mas tá bom, tem que ser um pouquinho, cara. Senão, se a gente for ficar só vendo, ouvindo as coisas que esse cara fala, né? Semana passada foi... que ele chegou no auge, né? Enfim, do lance da vacina lá, de comemorar que o outro rapaz se matou lá, enfim, aquela coisa tenebrosa, o país de maricas, por aí vai. São coisas que mexem muito, né, com a gente que trabalha com cultura, com ideias e que quer levar determinadas ideias adiante, enfim, a nossa vida, no fim das contas, né? A gente está fazendo isso 8, 10 horas por dia, né? Tem como a gente não se envolver, passar reto. E ver que 30% da população apoia, acha bonito, tá comprando arma. É uma situação complicada, cara. Marielle, né? A gente não pode esquecer o que aconteceu com Marielle e tantas outras Marielles. Então a gente tem que se permitir também, mesmo que seja ingenuidade, tudo bem. Alguns dias, algumas horas de ingenuidade, porque senão ninguém aguenta, não. Rapaz. Bom, e pra gente finalizar, artes marciais, Tadeu? Você pratica artes marciais? Cara, eu sou faixa preta de judô. E até os 16 anos eu não gostava de ler, odiava ler. Até os 16 anos. É bem curioso essa história, né? E porque eu queria ser, meu sonho, meu primeiro sonho, assim, de adolescente, tal, era ser atleta olímpico de judô, assim, queria ser judoca profissional. Mas não deu certo, né? Nunca ganhei uma competição. Deve ter ganhado uma ou duas na vida, assim, mas nos... Quantos anos eu fiz judô? 15? Uns 15 anos que eu fiz, que eu me dediquei de corpo e alma a essa nobre arte do caminho da suavidade do judô. Nunca ganhei nada, enfim. E aí... E acho que tem minha trajetória com leitura e que acabou derivando nos livros, né, na editora, tem a ver com a frustração de atleta. Curioso isso. Como eu não consegui ser atleta profissional, acabei falar, bom, agora eu vou ter que estudar. Vou ter que fazer vestibular, ter que dar um jeito aqui, porque esse negócio de judô não vai dar pra mim, não. E aí eu acho que a minha frustração com as artes marciais, né, com me profissionalizar nisso, acabou me levando para a leitura e para os livros. Talvez por isso eu tenha escolhido esse tema das artes marciais, não sei, foi meio... que eu demorei, né, para escolher os temas. A gente falou já faz uns 3 meses. Eu falei, pô, não sei sobre o que falar. E até que me vieram essas ideias. Não, mas eu acho curiosíssimo você ter essa outra faceta que eu desconhecia, tá? Não saber que você era faixa preta em judô. Mas eu queria aproveitar e te perguntar se alguns aprendizados do judô você aplica na editora, dá pra... Porque a arte marcial muita gente, talvez de maneira, por desconhecer a arte marcial, pense só na questão física, né? Só na questão puramente né? Material quase, né? Mas na verdade ela também trabalha aqui, né? Ela é ainda mais judô, que tem um lance de força para lá, força para cá, entender o adversário, né? Do pouco que eu assisto, né? Que eu assisti. Sim.
Então, mas fala um pouquinho, desenvolve um pouquinho desse o que é ser um faixa preta de judô e editor. Cara, isso aí é... Como que eu posso dizer? Eu acho que artes marciais são muito mal vistas, principalmente assim, em ambientes assim mais intelectuais, digamos, né, que a gente frequenta, livros, ideias, debates e tal. E com razão, porque tem muita gente babaca que faz artes marciais. Eu diria que talvez a maioria das pessoas que acabam se dedicando a artes marciais é gente bem babaca, gente agressiva, gente que gosta de brigar, gente que violenta mesmo, acha que, enfim, porque tem um corpo definido, tem aquele negócio do culto ao corpo, né? Enfim, tem muito disso. Eu acho que essa é mal visto com razão, porque essas pessoas acabam com a imagem, né, de que possa ter assim, mas sei lá, eu tive a sorte de fazer judô no interior, numa academia bem tradicional, que o cara, que era uma família que veio do Japão, enfim, então era bem rígido, mas ao mesmo tempo, se você brigasse na escola e o seu professor, seu sensei ficasse sabendo, você estava fudido, por exemplo, basicamente. Enfim, era toda uma pedagogia de não agressão, só de autodefesa. Então, por exemplo, eu nunca briguei na minha vida. Nunca briguei na rua. E eu acho que isso tem muito a ver com as coisas que eu aprendi, de que não tem muita serventia você sair na porrada na rua, não tem menor serventia, na verdade. Tudo dá para resolver, quase tudo, né? A menos que você seja realmente atacado, enfim, mas quase tudo dá para resolver na conversa, sair fora. E uma das coisas que eu mais aprendi, isso mais para a vida, né? Que o que eu acho que eu uso na editora e uso na vida, assim, é um pouco de... Também é meio clichê, assim, mas... Como eu treinei para ser atleta, com o objetivo de ser um atleta profissional, é uma vida de muito sacrifício mesmo, né? Tem que ter uma entrega muito grande. Enfim, não pode... Sai muito pouco, né? Bebe muito pouco, enfim. Então, você tem que dormir bem, comer bem, enfim. Então, treinar muito. Então, acho que isso você acaba trazendo, né? O trabalho editorial, ele é um trabalho também de muita entrega, acaba sendo, né? Um trabalho muito detalhista, um trabalho que você tem que ter uma disciplina, tem que ter um método. Se você não tiver um método, a edição de um livro vira um inferno na sua vida, né? Enfim, eu acho que são coisas assim. Eu nunca parei para pensar muito não, nas coisas que eu uso no mundo editorial, mas acho que deve passar por aí. E você treina todo dia ainda, Tadeu, ou já é uma vida Não, passada? Já ficou para trás. Outro dia eu me mudei recentemente, né, agora por causa da criança e tal, e fui finalmente consegui me desapegar do meu kimono, assim, já aceitei que muito dificilmente eu vou vesti-lo novamente, até eu fui amarrar a minha faixa, ela já não consigo amarrar na minha barriga, assim, sabe, se fica só um tequinho assim de cada lado, não dá para amarrar mais, enfim. Parei faz tempo já, parei quando eu passei na faculdade, em 2003, faz 17 anos. 17 anos. Que legal de conhecer esse seu lado e que, na verdade, artes marciais e o esporte como um todo tem muito aprendizado, né? Tem essa imagem meio babaca às vezes, né? Você muito bem enumerou aí, mas que tem coisas legais também, né? O espírito saber perder é interessante também. Esse eu sei, eu aprendi bastante no judô. A perder. Pois é. Aprendi, é bom, é ótimo.
É bom, é bom. Você deve ter apanhado bastante, assim, deve ter perdido bastante, deve ter sido derrubado, assim como também, né? Ganhou também. E isso, no final das contas, é a vida, né? É a Isso, no vida. final das contas, é a vida. Cai, levanta e segue o barco. É isso aí. Exato. Tadeu Breda, brigadíssimo pela conversa. Queria te deixar livre, como sempre, mas você tem algum último recado, alguma última coisa que você queira falar, registrar aqui nesta gravação que vai ficar disponível? Avise todo mundo aí no IGTV da Banca Tatuí, depois no YouTube da Banca Tatuí e, eventualmente, se tivermos as condições técnicas, vira um podcast também, o Papo Tatuí. Então, por favor, diga lá, dê um recado. Pô, eu até pensei aqui alguma coisa, mas não sei se eu, se eu saberia dar um recado, assim, uma coisa para fechar com chave de ouro, mas... Não precisa, sem peso nas costas, vai, fala que alguma coisa que algum assunto que você achou que iria falar alguma coisa, que você acha importante, enfim, diga lá. Ah, acho que isso, sim, pra galera... Ah, não sei, João. Não sei, cara. Não, Eu tô tentando elaborar uma frase de efeito, mas o que me. Sou muito ruim para isso. O que eu queria mais é. Ah, quero te agradecer pelo papo, agradecer pelo espaço, e parabenizar aí pelo trampo que vocês estão fazendo também. Vocês estão abrindo uma iniciativa nova agora, não estão? a É livraria gráfica. uma livraria gráfica. Pô, muito legal. E é isso, cara. Tamo junto aí. Acho que a gente tem ainda bastante o que confabular e fazer acontecer aqui, principalmente quando essa pandemia passar, né? Oh, Tamo aí. tomara que passe logo e a gente tome essa cerveja que você prometeu aí. Então tá bom. Maior prazer. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu. Quem quiser apoiar o trabalho da Elefante, né? Tá aí, tem o site da Elefante que tá com desconto de 50% até a próxima sexta, como o Tadeu falou. E quem quiser apoiar a Elefante de quebra, apoiar a Banca Tatuí, os livros estão no site da Banca Tatuí. Legal? Obrigadão, gente. Até a próxima. Obrigado, Tadeu. Valeu. Valeu.